Boa tarde, meu nome é Renata Bechara Coutinho, faço parte do corpo docente da Faculdade Integrada Tiradentes e atualmente curso o quarto período de Medicina. O trabalho que irei apresentar versa sobre a Síndrome da Imobilidade em idosos do sexo masculino. Esse projeto foi orientado pela professora Tatiana de Paula Santana da Silva, doutora em Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento pela Universidade Federal de Pernambuco. O objetivo do estudo foi realizar uma revisão integrativa sobre o quadro clínico e fatores de propensão à síndrome da imobilidade em idosos do sexo masculino. Em relação ao método, tem-se que se trata de uma revisão de literatura do tipo integrativa, conduzida em duas bases de dados eletrônicas, o PubMed e a Biblioteca Virtual em Saúde, e em bases oficiais de informação como o Ministério da Saúde do Brasil, a Organização Mundial da Saúde, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e a Organização Pan-Americana de Saúde. A população mundial está envelhecendo e, em contrapartida, as taxas de fertilidade caem progressivamente, fazendo com que a quantidade de pessoas idosas, assim consideradas com mais de 60 anos, aumente de forma avassaladora. Sabe-se que em 2017 o número de idosos no mundo era de 962 milhões, e estima-se que esse número aumentará para o montante de 1,4 bilhões em 2030. No que tange ao Brasil, verifica-se que o número de idosos representa apenas 13% da população. Entretanto, há uma projeção que este percentual dobre nas décadas seguintes, acompanhando deste modo a tendência global. Primordial estabelecer o conceito de envelhecimento para que se possa diferenciá-lo de doenças comuns nos indivíduos idosos. Haja vista, não se deve confundir uma patologia tratável com modificações próprias do processo de envelhecimento, bem como deve-se evitar tratar a senescência como senilidade, entendendo-se que esse equívoco pode trazer prejuízo à saúde do idoso, pois os mesmos são mais propícios a desenvolver complicações em virtude da iatrogenia. A saúde dos idosos deve ser avaliada pelo estado de preservação da capacidade funcional, isto é, capacidade de conservar as habilidades mentais e físicas essenciais para uma vida autônoma e independente. A capacidade funcional está interligada aos conceitos de autonomia e independência, podendo-se inferir que a autonomia seria a capacidade de administrar a vida, governando-se por meios próprios, por exemplo, a tomada de decisões, enquanto que a independência seria a capacidade de concluir trabalhos da rotina sem necessidade de auxílio. A gente poderia citar o fato do idoso poder se alimentar. Importante salientar que, ao se falar em dependência, deve-se ter em conta as capacidades cognitiva e física para a consecução das atividades básicas da vida diária e das atividades instrumentais da vida diária. Os idosos frágeis, comumente, eles vivem em instituições, são polimedicados, apresentam alterações metabólicas, algum grau de desnutrição e falta ou dificuldade de mobilidade. Alguns mantêm-se restringidos ao leito, permanecendo imóveis por bastante tempo. E esta imobilidade pode ser demasiadamente prejudicial para o idoso, acarretando no mesmo a chamada síndrome de imobilização ou síndrome de imobilidade. A imobilidade pode ser temporária, no caso de fraturas, cirurgias, internações, doenças agudas e infecções, e pode ser crônica, como nos casos de demência, depressão grave, astenia, doenças cardiorrespiratórias, dor crônica, neoplasias, distúrbio da marcha, fobia de queda e sequela de AVC. A síndrome de imobilidade pode ser entendida como uma série de repercussões danosas ao organismo do indivíduo, que se encontra acamado por um longo período de tempo. Com o intuito de estabelecer o momento em que o idoso é considerado portador da síndrome de imobilidade, foram criados critérios para o diagnóstico, que podem ser divididos em menores, úlcera de pressão, disfagia, dupla incontinência e afasia, e maiores, déficit cognitivo e contraturas múltiplas. Deste modo, temos que um idoso que apresenta síndrome de imobilidade quando ele apresenta sinais e sintomas do critério maior e pelo menos 2 do critério menor. Pode-se inferir que o principal efeito da imobilização prolongada é a perda de força e resistência musculares. Também se observa a perda da massa muscular, a contratura, a perda da massa óssea, que são consideradas as principais complicações musculoesqueléticas da síndrome de imobilidade. Em relação ao sistema tegumentar,
a gente tem as úlceras de pressão e a dermatite, como as lesões mais comuns. A falta de condicionamento cardiovascular, por sua vez, pode ser causada pela ausência da mobilidade persistente. Então, pode acarretar quedas, infarto do miocárdio, embolia pulmonar, acidente vascular e trombose venosa profunda. Observam-se também alterações em todo o sistema digestório. Como exemplo, podemos citar a incontinência fecal, anorexia, a redução dos movimentos peristálticos do intestino. Não podemos esquecer também que a maioria dos idosos mobilizados apresenta incontinência urinária. Então, a gente pode observar também neles a formação da litise vesical e renal. Em relação aos efeitos metabólicos, podemos citar a intolerância à glicose, a diminuição do metabolismo. De uma forma geral, as pessoas idosas tendem a uma redução do volume plasmático, bem como modificações na farmacocinética de medicamentos. As complicações que se verificam no sistema respiratório são alarmantes, em virtude do alto índice de mortalidade. Também não se pode esquecer a facilidade no acúmulo de secreções que torna o idoso propenso a infecções respiratórias e atalactasias. Ao se falar em complicações neuropsicológicas, verifica-se que a incidência da depressão, do delírio e isolamento social, oriundos de situações que o idoso se encontra, como privação sensorial e a falta de estímulos que promovam a orientação e a interação com outras pessoas. Pesquisas apontam algumas explicações para a procura dos serviços de saúde ser menor por parte dos homens. Uma delas seria o horário de funcionamento dos serviços de saúde, porque eles não atendem às demandas dos homens por coincidir com o horário de trabalho. Outra explicação é que o sistema de saúde nos serviços públicos ele é bem precário em relação ao atendimento específico para o homem. Uma das causas que mais se verifica que impede o homem de procurar o serviço de saúde é o medo de descobrir que algo vai mal com a sua saúde. O Ministério da Saúde do Brasil ele promoveu uma pesquisa que mostra que a maioria dos homens brasileiros resistem em procurar o médico e só o faz quando a doença já se encontra no estado avançado. E os homens, dessa forma, já não conseguem mais trabalhar. Então, em decorrência do descuido do homem com a própria saúde, os homens tendem a viver em média 7 anos a menos que as mulheres. Porque, para os homens, assumir um estado de deficiência de saúde é assumir um estado de fraqueza, e a fragilidade é um dos atributos relacionados ao sexo feminino. Ao se analisar a imobilidade, observa que a sua abordagem deve abranger um caráter preventivo, procurando orientar ao paciente idoso sobre a importância de se pautar em escolhas que propiciam um envelhecimento saudável, com o intuito de se evitar o desenvolvimento da síndrome de imobilidade. A Organização das Nações Unidas define envelhecimento saudável como processo de desenvolvimento e manutenção da capacidade funcional, que permite o bem-estar em idade avançada. Uma equipe multidisciplinar deve promover a melhora da funcionalidade da pessoa idosa, bem como sua qualidade de vida, além de diminuir o sofrimento do paciente e toda a família. E para que isso ocorra, deve observar atentamente alguns cuidados que são capazes de prevenir a síndrome de mobilidade, como promover a prática de exercícios e a nutrição adequada, diminuir a possibilidade de queda, orientar os familiares e cuidadores em relação à síndrome da imobilidade e controlar alguns fatores de risco cerebrais e cardiovasculares, além de reduzir o tempo de internamento hospitalar. Verifica-se também o quanto é importante para o idoso a presença da família, porque a família pode estimular esse idoso a permanecer ativo e a desempenhar suas atividades da vida diária. Como conclusão do estudo, temos que os resultados encontrados revelaram que a síndrome da imobilidade entre os homens idosos, apesar de grave, ela pode ser devidamente evitada com essas medidas que eu acabei de citar. Então, homens, vamos procurar encontrar a sua saúde, procurar a prevenção, para que a síndrome da imobilidade seja evitada e os homens idosos voltem a sorrir.
Muito obrigada.